Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, Cássia, tudo bem? Tudo jóia. Feliz ano novo, Milton. Ainda não nos falamos. Não tínhamos nos falado ainda depois da entrada do novo ano. Feliz ano novo também para você. Sardenberg, vou pegar a parte final do comentário da Malu Gaspar agora há pouco, quando nós falamos do caso do Master e o esforço no TCU para cancelar a liquidação do banco do Daniel Vorcaro, para começar a sua conversa. Porque a Malu chamava atenção para o prejuízo dos investidores que contavam com a garantia do FGC para terem o dinheiro restituído. No seu entender, essa medida agora põe em dúvida a confiança no modelo do fundo garantidor? Põe em dúvida até mais grave ainda, como disse a própria Malu, põe em dúvida a confiança no fundo garantidor, mas põe em dúvida a confiança no sistema financeiro, né? E sobretudo nesse caso aqui do Banco Master, porque quando você olha as diversas intervenções que vêm sendo feitas, né, no processo, porque não é apenas o TCU que está entrando nessa história, é também o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E quando você olha a atuação dos dois, elas só batem em um ponto, que é tentar defender o Banco Master, porque de um lado parece que o ministro Toffoli está interessado em verificar se o BC, se o Banco Central, por acaso, se atrasou, né, no processo de acompanhamento, de fiscalização do Banco Master, que demorou muito para agir, e demorando muito para agir, os problemas se complicaram. Já no caso do TCU, do ministro Jonathan de Jesus, a ideia é o contrário, é que o Banco Central teria se precipitado na decretação da liquidação. Então você veja, de um lado teria demorado demais e deixado que os problemas se agravassem. De outro, teria demorado, né? teria se atrasado, e de outro lado teria sido precipitado na liquidação do banco. Ora, o que existe de comum nessas duas abordagens é que elas são favoráveis ao Daniel Vorcaro. Quer dizer, no caso de da liquidação ter sido precipitada, o TCU ameaça, o ministro do TCU ameaça suspender essa liquidação, o que criaria um caos extraordinário, né? E no caso se for o contrário, isto é, se o Banco Central se atrasou do processo e deixou que a crise do sistema, a crise financeira se alastrasse, o culpado quem é? É o Banco Central. Nos dois casos, o Daniel Vorcaro sai livre dessa história. Quer dizer, de um lado ele pode até receber de volta o banco, e de outro lado ele não é culpado de nada, porque o culpado teria sido o Banco Central na demora, na suposta demora em apurar o caso. Então você veja que são movimentos que vêm de lados diferentes, mas nos dois casos são movimentos que favorecem o dono do banco, ou o dono do banco, o acionista principal, o ex-dono do banco, como quiser chamar, mas o dono do banco liquidado e acusado de fraude. É isso que é estranho nesse processo todo, porque o Banco Central, quer dizer, vai parecendo que o Banco Central, de órgão fiscalizador, ele passa a ser um órgão fiscalizado e passa a ser um órgão investigado. E é uma inversão total do processo que está em andamento. E essa não é uma única coisa estranha que tem nesse processo, né? A nossa Malu Gaspar, nas suas espetaculares apurações, ela descobriu aquela história do contrato, né, do Banco Master com o escritório de Viviane Bassi de Moraes, que vem a ser a mulher do ministro Alexandre de Moraes. E numa das suas notas recentes, quando o ministro Alexandre de Moraes negou-se
negou que existia, que ele tinha feito pressões a favor do Daniel Vorcaro, quer dizer, havia a informação de que a própria Manu Gaspar informa que houve reuniões entre o ministro Dias Toffoli e o presidente do Banco Central, reuniões nas quais o ministro Alexandre de Moraes estaria pressionando o Banco Central a, de algum modo, dar mais tempo, proteger o Banco Master, né? E o ministro Alexandre de Moraes disse que não, que ele não fez essas gestões, não fez essas pressões, né? E ao mesmo tempo, ele acrescenta na nota oficial, timbrada lá do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, que o escritório de Viviane Bassi de Moraes não atuou no caso do Banco Central. E o que me chama a atenção é o seguinte, como é que ele sabe disso? Quer dizer, ele como ministro do Supremo, já tem essa discussão se o ministro do Supremo pode julgar causa de escritórios vinculados a cônjuges e parentes, né? Mas no caso, quer dizer, a nota do Alexandre de Moraes dá a entender que ele sabe, ele conhece os negócios do escritório de sua esposa, a ponto de dizer que não, que ele não atuou no caso do Banco Central. Embora o contrato revelado pela Manu Gaspar indique que uma das funções do escritório era justamente trabalhar junto ao Banco Central. Então são três coisas estranhas, né? O primeiro ponto é esse, de algumas autoridades achando que o Banco Central está atrasado, outros que se precipitou, e depois o contrato que é para tratar, contrato da Viviane Bassi de Moraes, que é para tratar, inclusive do caso junto ao Banco Central, e finalmente a nota do ministro Moraes, dizendo que o escritório da mulher dele não trabalhou no caso do Banco Central. Quer dizer, revelando aí um caso de compliance, né? Um caso de conflito de interesses. Ou seja, a história está muito complicada e o conjunto dessa obra é, de algum modo, tentar favorecer o Daniel Vorcaro. É isso aí, Milton e Cássia. Muito obrigado, Sardenberg. Um bom dia para você. Bom dia até. Até mais.